Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Vamos estar concluindo a nossa semana de oração, E também realizando o nosso culto de sexta-feira, tudo integrado uma situação na outra. E eu quero começar lendo aqui Marcos capítulo 16, que tem tudo a ver com esse momento, esse feriado de hoje, que se fala do momento da Páscoa, Então aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele porém disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Amém, irmãos? Irmãos, Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro, Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. A Páscoa é Jesus morto, mas acima de tudo Jesus ressurreto. A palavra de Deus diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está, E aqui nós vemos o momento quando essas três mulheres vão ao sepulcro para estarem ali honrando ao Senhor, buscando a face do Senhor, buscando estar ainda na presença do Senhor. E eu vejo aqui, irmãos, que esse texto nos revela algumas coisas interessantes. Nos revela que a coragem para servir a Deus em tempos de crise, não é propriedade exclusiva de líderes, não é propriedade exclusiva daqueles que estão em evidência, daqueles que aparentemente estão liderando o trabalho cristão na terra. A coragem para servir a Deus em tempos de crise, ela pode estar presente no coração de pessoas simples, mulheres, jovens, crianças, que amam e servem a Deus com integridade e sinceridade de coração. Quando essas mulheres saem para ir ao sepulcro, aonde estão os discípulos? Aonde estão aqueles que eram os que andavam com Jesus? Lá em João 20:19 diz que eles estão cerrados num quarto, com medo dos judeus, e ali apreensivos com tudo que está acontecendo, mas estão ali, fechados, trancados dentro de um quarto, sem sair para fora, porque estavam com medo daquela situação que se gerou em torno da morte de Jesus, e eles estavam em crise. Mas essas mulheres, elas estavam indo em direção ao Senhor, apesar da crise, apesar da dificuldade, apesar do medo, apesar das lutas, apesar dos problemas, elas estavam caminhando. Isso me chama a atenção, irmãos, porque nós como crentes, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas frustrações, nós temos que caminhar. Você tem que caminhar, você tem que avançar na sua fé, você tem que ir adiante. Você não pode permitir que as lutas, as dificuldades, os problemas, as decepções paralisem você. Você não foi feito para ser paralisado, você não foi salvo para ser paralisado, você foi salvo para avançar com Jesus, você foi salvo para avançar com Deus, para ir adiante, para enfrentar momentos difíceis, sim, mas vencê-los pela fé, vencer as dificuldades pela fé, vencer os problemas pela fé, mas não ser vencido pelos seus problemas. Quantos problemas às vezes nós enfrentamos nessa terra, quantas lutas, quantas situações inesperadas muitas vezes acontecem que vêm para tirar a nossa paz, para tirar o nosso ânimo, para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa motivação. Quantos cristãos ficaram abalados por verem o corpo de Jesus pregado naquela cruz, dilacerado, irmãos, sangrando? Quantos ali que viram Jesus curar,
Quantos ali que viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, e agora viram Jesus ali daquela forma? Quantos ficaram tristes, e aquela tristeza entrou na alma? Quantos ficaram ali, irmãos, frustrados, e aquela frustração entrou na alma? Quantos ali ficaram desanimados, e aquele desânimo entrou na alma? Mas apesar de tudo isso, aquelas mulheres estavam caminhando, avançando para servir a Deus. Eu quero dizer para você, querido, que aquele espírito de coragem, aquele espírito vitorioso que estava na vida daquelas mulheres, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui também para agir no teu coração, para fazer de você alguém que caminha apesar dos problemas. E eu quero dizer para você, esse texto nos revela, irmãos, que Deus honra aqueles que caminham em direção a Jesus, quando para muitos isso não faz mais sentido. Quando não faz mais sentido, irmãos, fazia sentido para muitos caminharem em direção a Jesus quando Jesus estava vivo materialmente sobre a terra, fisicamente, curando. Fazia sentido caminhar em direção a Jesus quando todos podiam ver, tocar no seu corpo, ouvir as suas palavras, quando ele estava curando os enfermos, quando ele estava multiplicando os pães e os peixes, quando ele estava ali fazendo milagres e maravilhas. Fazia sentido. Mas agora que ele não estava mais ali, aparentemente andando, caminhando fisicamente sobre a terra, fazendo aqueles milagres, para muitos não fazia mais sentido caminhar em direção a ele. Mas aquelas mulheres continuavam caminhando em direção a Jesus, mesmo não vendo ele mais andando fisicamente na terra, mas crendo que ele, como disse, ele estaria vivo, ele estaria vitorioso sobre aquela situação. E eu quero dizer para você, querido, aquelas mulheres representam eu e você. Nós não estamos vendo Jesus caminhando fisicamente sobre a terra, mas nós sabemos que Ele está vivo, nós sabemos que Ele é real, nós sabemos que Ele reina, nós sabemos que Ele está conosco, nós sabemos que Ele está à destra de Deus, de onde Ele intercede por nós. Falar da Páscoa é falar de um Cristo vivo, ressurreto, que subiu aos céus, reina, governa nos céus, na terra e debaixo da terra também, porque diz a palavra de Deus que ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse Jesus é o Jesus que eu sirvo. É esse Jesus, irmãos, que eu sirvo todos os dias. É nele que eu creio. É nas mãos dele que eu coloco a vida da minha família todas as manhãs. É diante desse Jesus que eu me apresento em oração todas as manhãs para dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. É diante desse Jesus que eu me apresento para colocar nas mãos dele as minhas lutas, as minhas dificuldades, e acreditar que ele vai cuidar de tudo. Por quê? Porque ele caminha conosco. Então aquelas mulheres, elas estavam caminhando em direção a Jesus, quando para muitos não tinha mais sentido fazer isso. Porque, irmãos, quando caminhar em direção a Jesus significar compromisso, quando o assunto é compromisso, amor, fé, amizade, renúncia, servir a Deus e não ser servido por Deus, não são todos que caminham em direção a Jesus. Infelizmente o número cai bastante. Infelizmente, irmãos, quando caminhar em direção a Jesus representa compromisso com Deus, representa renúncia, representa dar a Deus e não receber de Deus, porque elas não foram ali para receber, elas foram para entregar. Elas compraram, irmãos, incensos aromáticos, elas compraram óleos aromáticos para estar levando ao Senhor. Elas saíram para entregar, elas saíram para servir. Elas não saíram pensando no que iriam receber, elas saíram pensando naquilo que elas poderiam entregar para o Senhor, como expressão de adoração. Quando o assunto é sair para servir, nem todos caminham em direção a Jesus. Quando o assunto é sair para entregar, nem todos caminham em direção a Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido, o Senhor está trabalhando no coração da igreja, para que muitos se levantem nesse tempo, para agir como aquelas mulheres, porque elas fizeram a diferença naquele tempo. Foi através delas
que as pessoas começaram a receber as primeiras informações sobre a ressurreição de Jesus. Foram aquelas mulheres que chegaram ali onde estavam os discípulos e começaram a dizer a eles: olha, anima aí, anima, levanta, porque o mestre está vivo. Eu vi um anjo, eu fui lá, tinha lá um anjo com vestes resplandecentes, ele não está mais lá, ele ressuscitou. Através da vida delas, muitas pessoas começaram a se levantar. Por quê? Porque elas se levantaram primeiro. E eu quero dizer para você nessa noite: existem pessoas que Deus quer levantar através da sua vida. Amém? Fala para o seu irmão aí: tem pessoas que Deus vai levantar através de você. Mas primeiro você tem que se levantar. Primeiro você tem que se colocar em pé. Primeiro você tem que puxar a fila. Você tem que ser o primeiro da fila. Você tem que dizer: eu vou me levantar em Deus, porque lá na minha casa pessoas vão se levantar através do que Deus está fazendo na minha vida. Amém, irmãos? Você tem que tomar posse disso na sua vida, irmãos. Tem gente dentro da sua casa que precisa se levantar de novo para caminhar, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Tem gente dentro da sua casa que a tristeza entrou no coração, o desânimo, a incredulidade. Mas nessa noite, quando você sair daqui e você entrar na sua casa, o Senhor entrará contigo e vai mudar coisas lá. Porque o Senhor usa pessoas para levantar outras pessoas. Os discípulos precisavam ser levantados, animados, fortalecidos, e Deus usou aquelas mulheres. Deus usa mulheres, Deus usa crianças, Deus usa homens, Deus usa aqueles que têm um coração disposto a estar na presença dEle. Quem quer ter um coração na presença de Deus aqui? Então Deus vai usar na sua vida. Deus vai trabalhar através de você, irmã. Deus vai trabalhar através de você, irmão. Você é a bola da vez. Você é a pessoa que está com o bastão na mão. Você é a pessoa que Deus vai usar hoje. Você é a pessoa que Deus vai encher do poder hoje. Você é a pessoa que Deus vai encher de sabedoria hoje. Você é a pessoa que Deus vai encher de bênção hoje, para levar adiante a sua obra. Nós precisamos crer, irmãos. Apesar da crise, é possível caminhar, avançar, né? Havia uma crise ali, irmãos. Jesus tinha sido morto. Deixa eu levantar aqui os meus papéis, né? O vento aqui está batendo forte. Irmãos, havia uma crise, porque o Messias foi capturado, foi preso, foi castigado, foi surrado, depois foi levado numa cruz, crucificado. Suas mãos foram furadas, seus pés. Depois ele foi colocado, irmãos, ali naquela caverna, e uma grande pedra foi colocada ali para selar aquele lugar, para que ele não pudesse sair dali, e para que ninguém pudesse tirá-lo dali. Mas eu quero dizer para você, querido, aquela pedra não foi suficiente para impedir Jesus de sair daquele lugar. Por maior que ela fosse, por mais pesada que ela fosse, o poder de Deus é maior. Eu quero dizer para você, assim como o Senhor tirou aquela pedra, assim como Ele removeu aquela pedra, sem a ajuda de ninguém, Ele vai fazer muitas coisas na sua vida, sem que você precise mover um dedo, porque Ele vai fazer, é Ele que vai fazer. A obra é dEle, o poder é dEle, o agir é dEle, o trabalhar é dEle, é Ele que faz, é Ele que opera, e a gente chega e diz: meu Deus, já está feito. Sim, está feito, porque Ele vai à nossa frente. Amém? O Senhor vai à nossa frente. Nessa noite, eu quero começar este culto de libertação e também um culto de oração, de entrega ao Senhor. Irmãos, com essa palavra vibrante no nosso coração, com essa palavra encorajadora no nosso coração, com essa palavra vitoriosa no nosso coração. Nós somos o povo do Deus vivo na terra. Não é qualquer coisa que vai nos abater, não é qualquer luta, irmãos, que tem o poder de tirar a nossa paz, não é qualquer problema que tem o poder de tirar a nossa alegria. Somos um povo que serve ao Deus Todo-Poderoso nessa terra. Então alegra o teu coração, Jesus vive. Alegra o teu coração, aquele que foi morto ressuscitou, está vivo, caminha ao teu lado todos os dias, e através da sua palavra Ele te garante: eu
contigo vou até o fim dos séculos. Não desanima, fica firme. Essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, o Senhor Jesus, o teu Senhor, eu venci o mundo. E o mesmo poder que me deu a condição de vencer está na tua vida hoje, para que você vença também. Então nessa noite eu quero que você tome posse dessa palavra no teu coração. Amém? Quem crê na vitória em Cristo Jesus, então fique em pé. Lamassu e andaramarrácia, demando e andarabassou. Deus de glória,